Atenção, interrupções não programadas estão afetando a linha do Harlem. Bom, você por acaso vai colocar um novo Spider-Man também? Ah, talvez. É que o original é o cara, sacou? Saquei. Olha, eu não sei se eu tô pronto pra ficar sozinho. Eu já ferrei tudo hoje com o helicóptero. Eu não vou deixar as pessoas morrerem pra eu salvar a minha pele. E o outro Spider foi embora, eu só pioro as coisas, cada vez mais. Agora eu estraguei tudo com você. Você me dá força, Miles. É isso que um herói faz. Ele é corajoso pelas pessoas que ele ama. O Homem-Aranha é um clássico da cultura nerd, tendo aí várias e várias histórias, partindo desde a mais simples até a mais complexa. E com o passar do tempo, tanto as histórias quanto a própria mitologia, o mundo do Homem-Aranha, começaram a ser expandidos. Hoje em dia, nós temos histórias do Homem-Aranha 2099, do Homem-Aranha Noir, Escarlate, Spider-Gwen e, é claro, Miles Morales. E quando a versão do Miles Morales foi apresentada lá em 2011, ela foi muito criticada, ela foi rejeitada por grande parte dos fãs. E eu sei que é algo meio esquisito da gente pensar isso hoje em dia, porque, com certeza, é uma das versões mais queridas de Homem-Aranha. Tá aí a animação do Aranhaverso que não me deixa mentir. É que eu vejo esse brilho em você. É incrível. É por isso que eu insisto. Ele é só seu. Pode fazer coisas ótimas com esse dom. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Eu sou o Nicolas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre outro grande sucesso da Insomniac, que é o jogo do Miles Morales como Homem-Aranha. A história já começa apresentando o próprio Miles Morales nos contando a história do que aconteceu de um ano para cá. E ao decorrer desse um ano, o Peter Parker serviu como mentor pro Miles. E depois de toda uma confusão causada pelo Rhino, o Peter acaba saindo de férias para trabalhar com a Mary Jane num tipo de freela. E mesmo que o Miles tenha cometido alguns erros aí nesse confronto contra o Rhino, o Peter ainda confia que ele vai dar conta desse trabalho. Eu dei sorte. Eu tô nessa há 8 anos sem ajuda. E pode acreditar, eu já dei muita bola fora. Mas é assim que se aprende. O que é isso? Presente de Natal. Mas primeiro, tem que fazer o juramento. Ok. Eu prometo fazer tudo ao meu alcance pra proteger a cidade. Eu prometo. Depois disso, é mostrado pra gente o Miles tentando se adaptar em duas situações extremamente diferentes e totalmente novas, que é começar uma jornada de herói e ao mesmo tempo tentar se adaptar a um bairro totalmente novo. Agora, o Miles está morando no Harlem, um dos bairros mais conhecidos e históricos de Nova York, sendo principalmente reconhecido pelos diversos clubes de jazz. E historicamente, foi então uma região de fuga para muitos afro-americanos, porque além desse lugar ter diversas casas com valores menores, muito mais baratos que diversas partes do país, também era uma região com menos situações de racismo e preconceito. Hoje em dia, tem até uma rua nesse bairro onde pessoas até hoje se reúnem para se manifestar contra o racismo. Outra curiosidade sobre essa região, pessoal, é que mais ou menos próximo dali tem aí a Universidade de Colômbia, que foi apresentada no filme do Homem-Aranha lá de 2002. Então, se você quiser fazer aí um turismo e conhecer esse lugar, tem várias coisas interessantes para conhecer por ali. Peter, quem disse que eu estou interessado nisso? Você não gosta? Então, é o seguinte, uma das vias narrativas que a história do jogo do Miles Morales acaba apresentando é a seguinte: a adaptação de um adolescente num bairro totalmente novo e coisas novas para conhecer. E é claro, os poderes, vivendo algo que ele jamais pensou que viveria e a tamanha responsabilidade que receberia. Sem esquecer o detalhe que o Miles tem apenas 17 anos. Vai, não faz burrada. O jogo novamente traz aquela abordagem de grandes empresas, grandes empresários tomando atitudes não éticas e mascarando tudo isso
para conseguir chegar no seu objetivo. E é aquilo, né? Imagina quantas empresas por aí ao redor do mundo usam métodos questionáveis para construir o tal produto ideal. E nesse período em que a Oscorp está mais apagada, digamos assim, por conta das revelações e problemas do ano anterior, surge então a Roxxon apresentando o tal Nuform. E essa substância produz sim energia e show, porém ela é extremamente nociva para os seres humanos. Rick Mason foi o principal criador desse projeto e, percebendo que a equipe dele estava tendo complicações por causa da exposição a essa substância, em seguida ele tentou acabar com tudo isso. Decide cancelar de vez o projeto, dizendo para o Krieger, que era o dono da Roxxon, que por hora isso deve ser parado e estudado com mais calma. Porém, a ganância do Krieger acabou falando mais alto. E ele acaba fazendo o seguinte: rouba os créditos pela criação do Nuform e ignorou por completo os protestos do Mason e avançou com o desenvolvimento desse projeto. Somado ao fato de que esse tal Krieger fez tudo ainda para esconder qualquer tipo de evidência de perigo do Nuform, e ele ainda chegou a confiscar celulares de funcionários para evitar que qualquer tipo de informação fosse vazada. Algum tempo depois, o dono da Roxxon acabou construindo o Roxxon Plaza, lá no bairro do Miles. Mas assim, enquanto o Mason estava trabalhando para a Roxxon, ele ainda tentou sabotar esse projeto porque viu para qual caminho estava indo essa loucura. Uma das soluções que ele encontrou foi acabar com todos os dados e pesquisas e todos os estudos que ele tinha sobre o Nuform para evitar a produção futura de ainda mais dessa substância. E para acabar com todos esses registros, ele contou com a ajuda da irmã mais nova, a Finn. Primeiro a gente limpa o núcleo e aí apaga os dados. Tem certeza que eles não conseguem fazer mais disso? Não. Não desde que a gente destrua a reserva em Jersey também. Mas sem mim, eles não vão saber como o Nuform funciona. O projeto vai acabar. Pois é, a Finn, ela é tanto amiga do Miles, como também a garota que ele curte. Que tal a gente dar uma volta amanhã? Só nós dois. Você não tá ocupado? Eu tô de férias. Dá pra adiar a lição de casa mais uma semana. Tá, eu te aviso. É um encontro. Quer dizer, um encontro não, é só um rolê de amigos. Você continua sutil como sempre. A Finn foi parceira do Miles em diversos projetos da escola. Um deles até foi reconhecido como um dos mais brilhantes pela Oscorp e levado até uma sala especial. Projeto esse que mais à frente se tornaria uma grande arma para a gangue underground. Após o irmão dela ter morrido por causa de toda essa função do Nuform, ela acabou criando uma raiva gigantesca sobre a Roxxon, e a saída que ela encontrou foi se aliar com essa gangue, que até determinado momento até tinha tentado roubar um familiar dela. E a Finn acabou oferecendo o seguinte, que eles saíssem dali, não levassem nada, e em troca ela ofereceria ajuda para desenvolver os projetos. E sobre essa questão de tomar decisões erradas, a gente ainda tem o tio do Miles, o Aaron, alguém que parece ter sido exilado da família depois de acontecimentos do passado, e fica claro que pro Miles nada disso faz sentido, ele não entende o porquê de quererem que ele ficasse longe do tio, e atualmente ele trabalha no metrô de Nova York, e depois de alguns problemas com essas gangues novas pela cidade, ele conversa com a Aranha e percebe que ele é o Miles. Relaxa, não falo pra sua mãe. Promete. Prometo. Agora, a gente chega em um dos maiores momentos do jogo, que é aquela luta na ponte, onde as duas gangues acabam se encontrando e o Miles acaba aparecendo lá no meio para tentar controlar a situação toda. E como ele ainda estava descobrindo como usar o seu novo poder de bioeletricidade, muita coisa acaba saindo do controle. O que você tá fazendo? E mesmo que toda aquela situação parecesse impossível, o Miles conseguiu salvar todos dali. O problema é que no fim, os guardas da Roxxon acabam chegando e tentam atirar nele, e as pessoas se mobilizam para protestar, dizendo que ele é um herói, que ele salvou todo mundo ali, e quando o guarda ia atirar, o Miles consegue ficar invisível e sair logo dali. E o papo da Roxxon está com a gente?
Eles iam atirar em mim. Nem pararam pra ouvir. E parando pra pensar, olha o tamanho da sorte que o Miles teve. Porque imagina se ele acabasse esbarrando com pessoas que não gostam, né? Pessoas que são tipo Jameson, que não gostam do Homem-Aranha. Os guardas nem teriam tido esse tempo pra, entre aspas, pensar um pouco antes de sair atirando. E é nesse momento que a gente percebe o quão importante é salvar todos que puder. Porque numa hora dessas, os próprios civis, pessoas comuns, acabam se tornando uma extensão dos poderes do Homem-Aranha. Hoje, o Simon Krieger tá aqui para falar da destruição da ponte Braithwaite. Olha, eu queria torcer pelo novo Spider-Man, mas como chama? A bioeletricidade. Você quer café da manhã? Nos custou uma propriedade da Roxxon e destruiu uma ponte. Cara, isso é zoado. E o Miles, vendo tudo aquilo, percebendo que aquele uniforme que foi o presente do Peter estava vinculado a esses argumentos e mentiras aí do diretor da Roxxon, ele então decide criar um novo traje para que, de repente, talvez numa tentativa de desvincular um pouco essa imagem negativa que estavam querendo construir, ele cria algo totalmente novo. Agora, o Miles então decide se infiltrar na Roxxon e pegar várias informações aí sobre o Krieger. E lá, ele acaba encontrando um cara misterioso que, em seguida, se revela o seu tio. E o Miles agora entende por que seus pais acabaram exilando o tio Aaron. Você é o Prowler? Meu pai estava atrás de você. Eu sei. Aposto que você quer fazer um monte de perguntas. Mas a gente tem que sair daqui. O choque é grande, mas isso não impediu que os dois, naquele momento, trabalhassem juntos. E no instante em que os dois estão fugindo daquele prédio, acabam conversando e o Miles esclarece tudo o que ele está pensando. E ele acaba recebendo uma resposta que parece boba, óbvia, mas... Não diz que você é o Spider-Man. Fala como amigo dela. Não, ela é esperta demais. É aí que você se engana. Pessoas ficam burras quando se importam com alguém. Como você tá sendo burro agora. Se eu contar a verdade... Eu contei a verdade pra ele. Pensei que ia me apoiar. Esperava isso, já que era meu irmão. Mas ele se afastou. Se tivesse ficado quieto, talvez eu ainda tivesse família. Você sabe o que tem que fazer. O Miles acaba seguindo a dica do seu tio, fala com a Finn e acaba se aliando aos Underground, justamente para conseguir mais informações. E horas mais tarde, ele entende o verdadeiro plano. A Finn, junto com essa gangue, planejava a destruição do Roxxon Plaza, causando uma mini explosão no prédio, ao mesmo tempo que acabaria de vez com o uniforme. A destruição desse prédio seria feita antes da inauguração. Logo, na teoria da Finn, não teria vítimas. Certo? Bom, na verdade, existem duas possibilidades nisso aí. Ou a explosão realmente destruiria apenas o prédio, ou acabaria explodindo o Harlem inteiro. E foi justamente isso que o Miles pensou. Não existia chance alguma de qualquer uma dessas opções ele deixar esse projeto ir adiante. Me dá um bom motivo pra não te matar. Minha mãe ia ficar muito chateada. Miles? Obviamente que a Finn fica com raiva e não quer mais saber do Miles, e com essa confusão na cabeça dele, ele acaba recorrendo ao tio Aaron, esclarecendo de novo o que está acontecendo e pedindo ajuda, algum tipo de esclarecimento. O Aaron fala pro Miles sair por aí, vai esfriar a cabeça, vai fazer outra coisa, depois a gente conversa melhor sobre isso. E no instante em que o Miles retorna e os dois acabam conversando novamente, ele acaba desabafando e entregando o plano de encontrar com a Finn. E no momento que o Miles sai dali, o Aaron entrega tudo isso pros caras da Roxxon. Beleza, valeu, tio. Trinity Church. Lembra, Tinkerer é sua. Mas esqueça o garoto.
E assim, uma das coisas que a gente percebe muito no decorrer da história é o valor, né? O peso que as promessas têm na vida das pessoas. Eu digo isso porque a gente percebe o seguinte: a Finn diz que tudo isso que ela está fazendo faz parte de uma promessa. O Miles também esclarece que o fato dele estar indo contra as atitudes da Roxxon, dos Underground, faz parte de uma promessa, ou melhor, de um juramento aranha. Eu prometo fazer tudo ao meu alcance para proteger a cidade. Eu prometo. E daí, graças ao tio Aaron, os dois acabam sendo capturados. Essa é a nossa instalação mais segura. É aqui que tudo acontece. Você sabe que é um cretino, né? E falando no tio Aaron, a gente vê o outro lado dessa questão de promessas, né? Onde ele acaba discutindo com o Krieger sobre o fato dele ter capturado junto o Miles, coisa que ele falou para não acontecer. Enquanto a Finn estava lá monitorando o Rhino, o Miles acabou descobrindo os arquivos que foram escondidos pelo Krieger, e isso já seria o argumento suficiente para acabar com a Roxxon sem causar danos nenhum. Simplesmente era só pegar essas informações e distribuir por todos os noticiários de Nova York. Outra coisa que ele acaba descobrindo é que o chefe da Roxxon aumentou a radiação do reator do Roxxon Plaza, e logo, se a Finn conseguisse prosseguir com o plano dela, uma grande destruição aconteceria. E o pior é que o Miles já estava conseguindo convencer a Finn a utilizar outros meios para conseguir derrubar o Roxxon sem precisar botar ninguém em perigo. Mas o Rhino parece que sabia disso e começa a provocar a Anne, dizendo que tudo o que aconteceu foi culpa dela, e começa a jogar vários argumentos podres, até ela ficar totalmente com uma raiva explosiva e nem pensar no que ela está fazendo, simplesmente para acabar ali de vez com o Rhino. E o Miles acaba intervindo, os dois discutem de novo, e no fim, os dois se separam e ela toca adiante o plano. Finn! Finn, no reator! Se chegar perto de mim, eu mato você. Mas... somos família! Minha família morreu. O mundo do Miles parece que desabou. Tá tudo dando errado. Ele chega em casa e ele começa a olhar a situação e percebe que o tio dele o traiu, que a melhor amiga dele, a garota que ele gosta, tá cega, totalmente cega por vingança, e o juramento que ele acabou fazendo pro Peter talvez não ia se cumprir mais. E para completar tudo isso, a mãe dele acaba descobrindo a identidade secreta. Mas é o seguinte, em meio a esse caos todo, esses problemas, esses pensamentos negativos de que ele não vai conseguir, tudo isso que estava na cabeça do Miles parece desaparecer ou no mínimo se tornar muito mais leve, porque as palavras da mãe do Miles para ele fazem com que ele comece a enxergar um ponto positivo, que de certa forma tudo isso aconteceu. Tá acontecendo? Tá. Mas não quer dizer que ele não vai conseguir resolver e que, de certa forma, ele tá salvando todo mundo. Que ele é, sim, um herói. E tudo isso traz de volta o brilho no olhar do Miles. Você me dá força, Miles. É isso que um herói faz. Ele é corajoso pelas pessoas que ele ama. Achei que ia desistir depois de ontem. Desistir por quê? Eu disse que ia lutar pelo meu lar. E eu vou. Você podia ter morrido. Nossa família não desiste. Você sabe disso. Só um cara que não desiste. O Miles então se dirige para o confronto final com a Finn para tentar salvar todo mundo ali do Harlem, principalmente ela também, de acabar se explodindo em meio a esse apocalipse que vai acontecer ali no bairro. O Ganke acaba mobilizando as pessoas, tentando fazer com que boa parte dos civis se dirijam para uma zona segura, mas durante o caminho o tio Aaron aparece e acaba capturando o Miles. Ele acaba dizendo que está fazendo tudo isso, mantendo ele preso para que ele fique protegido, para que ele não acabe morrendo nessa tentativa de salvar os outros. E aí já viu, né? Obviamente que o Miles iria contra essa ideia. O tio dele via ele apenas como um fã do verdadeiro Homem-Aranha e que
curiosamente acabou ganhando os poderes e tal, e só isso. E realmente, durante a história, a gente percebe que o Miles tinha essa dúvida, né? Será que ele realmente era Homem-Aranha? Ele merecia tudo aquilo? Será que um dia ele seria reconhecido como o Homem-Aranha? Porque até o momento nem ele se via desse jeito. Então, depois dessa jornada, das conversas com a mãe dele, com o Ganke, finalmente ele se autodenomina o verdadeiro Homem-Aranha. Você não tá vendo? Eu sou o único tentando te salvar. E eu quero salvar todo mundo! Eu sei que eu errei. Eu pisei na bola. Mas a gente é família. Família? Isso não te impediu de mentir pra mim, me manipular, me enfrentar. Ser família já não basta mais. Não precisa ser assim. Você, se odiando. Foi o que aconteceu entre mim e seu pai. Não quero isso de novo. Eu também não. Mas eu não posso ser quem você quer que eu seja. Eu não vou dar as costas pra quem precisa de mim. Eu tenho que ser melhor que isso. O caos finalmente chega no Harlem, mas a Finn acaba percebendo que tudo que o Miles acabou falando até ali realmente era verdade, que o reator foi modificado justamente porque o Krieger já sabia que ela faria essa ação. Não devia estar sendo assim. Eu posso resolver! Desculpa. Tá tudo bem. Depois do Miles ter levado vários socos, de ter caído de um prédio, ele ainda tira forças para tentar acabar com o processo de autodestruição que está entrando no reator. E no momento em que eles se dirigem ao reator, a Finn acaba vendo nessa ação dele, nessa atitude, o que o irmão dela fez há tempos atrás. Não! Finn! Não olha! Miles! Lembram do que o Rhino falou lá atrás? Que ela tinha sido culpada por matar o irmão, entre outras coisas. Mesmo que o Miles tenha falado com ela, mostrando que não foi dessa forma, no último instante, ela pega o resto de tecnologia que ainda funcionava, pega o Miles e leva ele para longe de todas as pessoas. Até porque ele não estava em condições de fugir dali sozinho. Ela então vai correndo pela lateral do prédio e quando ela chega lá no topo, a gente entende que a Finn se sacrificou não só pelas pessoas do Harlem, não só também pelas pessoas de Nova York, mas do mundo inteiro, que com certeza correriam esse risco se o projeto da Roxxon fosse levado adiante, tomando então a mesma decisão que o irmão dela tinha tomado há tempos e tempos atrás. Relaxa. Então, vocês lembram do começo do game, quando o Miles está super empolgado com os poderes dele, tá andando pelas ruas ali do Harlem, e ele encontra dois artistas grafitando uma arte do Aranha na parede, e ele questiona, pô, não vai ter um espaço pro novo Aranha? E as pessoas ali falam, esse cara aí não sei o quê, não, deixa pra lá, sabe? E, cara, olha só, no final, esse cara foi um dos primeiros a reconhecer o rosto do Miles e ainda mobilizar uma barreira para proteger a identidade dele. E no fim, ele ainda diz o seguinte: esse cara é o nosso Spider-Man. Quem é ele? Aquele cara?
Ele é o nosso Spider-Man. Algo que representa como se o Miles, esse Homem-Aranha, fosse parte de uma família, sabe? E agora aquela arte na parede fica totalmente completa. Acho que a gente pode tirar uma lição do que aconteceu no Harlem. Juntos, somos mais fortes. E ter o nosso próprio Spider-Man no bairro é legal. Pete, as coisas vão ficar mais fáceis. Algumas coisas sim. Outras nunca ficam mais fáceis. A Roxxon fez isso na periferia porque acha que somos descartáveis. Eu, o Rick, a Finn, o Harlem todo. Eu acho que parte do nosso trabalho é fazer com que eles paguem por isso. Pois é, tanto o jogo quanto o filme do Aranhaverso fizeram com que os olhares dos críticos e de novos fãs acabassem brilhando e mudando totalmente o seu conceito ou criando uma admiração, como é o caso dos novos fãs, sobre a versão do Miles Morales como o Homem-Aranha. E é o seguinte, tudo isso não acaba sendo apenas uma história paralela, um universo alternativo e só isso, sabe? Como se não tivesse tanto valor quanto o universo principal. Porque assim, dessa forma, com tudo isso que a gente viu até aqui, é evidente o seguinte conceito. O Miles não é e nunca foi apenas uma alternativa, não é só uma opção, não é um jeitinho à parte de contar uma história. O Miles é sim Homem-Aranha também. E aí, gostou desse vídeo? Então não esquece de deixar registrado o teu gostei aqui embaixo e comentar sobre tudo isso que foi falado aqui. Ah, e se quiser, já pode deixar aí uma dica do qual pode ser o próximo assunto para trazer em vídeo aqui pro canal. Fechou? E se você é novo ou nova aqui no canal, fica o convite para conhecer os outros vídeos. Lembrando que o canal possui também um servidor totalmente gratuito lá no Discord, o link está aqui embaixo na descrição, junto com as minhas outras redes sociais, como o Twitter e o Instagram, que caso você ainda não me siga, fica aqui o convite também. Então é isso, pessoal, eu vejo você no próximo vídeo, um forte abraço e valeu!